Oi, eu sou Elisa Carvalho e esse é o Pode Despertar, o podcast do projeto Despertar para a Autonomia 2, que é realizado pela Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino, em parceria com a Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental. Hoje eu recebo aqui o Tiago Aguiar, que é consultor empresarial no Sebrae, para uma conversa muito importante quando o assunto é empreender. Como vender mais? Como vender mais, Tiago? E já respondendo a pergunta Aham. como vender mais, né? Acho que é muito importante que as pessoas e os empresários mudem um pouco a mentalidade. Vender não é só para ir atrás do balcão e o cliente chegar, achar que vai conseguir vender. É pensar num processo. É Hum. pensar em aplicar um método para que eu consiga atender quem é visitante. Se a gente pegar um funil de vendas, que é algo que o empresário vai se familiarizar com o tempo, ele vai entender que ele tem um cliente no topo, no meio e na base. Pensando nessa lógica, como que eu atendo o cliente que está ali como visitante? Eu tenho Uhum. uma linguagem, um vocabulário que eu abordo esse cliente, e quando ele já está começando a ser convertido ao meu cliente, aí ele Tá, já vem para o meio desse funil, e por final, ele se torna meu cliente na base do funil. E aí sempre as conversas tendem a mudar. Quando você entendi. pensa nesse processo, eu acho que fica um pouco mais fácil toda essa questão de vender ao cliente, de convertê-lo e realmente chamá-lo de cliente, né, ele ser seu Entendi. cliente, Então, conquistá-lo. para ele ser cliente, existe todo um processo, né? Existe, é muito importante que a gente consiga entender que tem um processo por trás das vendas também. Tá, mas vamos ali começar pensando no nosso contexto aqui, né, no contexto do projeto. Pensar em quem acabou de se formar aqui, sabe fazer um bom caldo, acabou de fazer um Uhum. curso de limpeza de pele, tá todo mundo ali com a técnica bem afiada, mas ainda não vendeu nada, né? Qual que é o principal medo na tua experiência de quem está começando nesse mundo, né? Tá começando a empreender. Qual que é o principal medo das pessoas pela tua experiência? Muitas vezes é a forma como esse cliente vai abordar. Como é que eu Uhum, abordo um cliente, uma pessoa? Eu não tenho base de clientes para ter uma certa experiência, para entender com fulano eu falo assim, com ciclano eu falo de outra forma. É uhum, muito importante que eu tenha que conhecer os meus clientes. Quem aham, são os meus clientes? É a grande pergunta. Quem são sim, meus clientes? A partir do momento que eu segmento esses meus clientes, entendo que meus clientes são homens, são mulheres, de que idade, o que geralmente frequentam, que lugares frequentam, o que uhum, gostam de fazer. E aí, dependendo da sua área, se é alimentícia, se é comércio, serviço, prestador de serviço, você entende aonde esse cliente geralmente busca informação sobre o seu produto ou serviço. Isso vai uhum, facilitar muito o começo das vendas. E uhum, aí, a partir desse momento, você começa a conhecer mais o cliente. Quando uhum, você conhece o cliente, você vai sempre oferecer para ele soluções específicas, não uhum, genéricas. sim, A genérica geralmente tende a fazer o cliente voltar, mas ele vai voltar te dando prejuízo. Quando você conhece o cliente e oferece a ele soluções específicas, esse cliente vai voltar, mas vai voltar trazendo mais dá um exemplo clientes. pra gente, Thiago, de uma solução genérica e uma solução específica. A solução genérica é assim: ah, tô com uma meta de vender, vamos supor, e só quero vender. Geralmente a Hum, pessoa fica cega e vai oferecer a primeira coisa que vem à mente porque quer bater a uhum, meta. E uhum, aquela solução não é a ideal para aquele cliente, porque eu nem perguntei para ele por que ele está querendo trocar de algo, por que ele está comprando esse produto, por que ele está procurando esse produto. uhum, E aí eu acabo não conhecendo. O uhum, não conhecer, eu sempre vou dar uma solução genérica. Essa uhum, solução genérica vai fazer o cliente voltar, só que me dando prejuízo. E isso pode ser. Vai bater no bolso que você vai ter que contornar a situação. uhum, Já a solução específica, o cliente ele vai voltar também, mas ele vai voltar querendo recomprar, querendo uhum, recontratar e indicando, que é o ápice das vendas, né? sim, Quando você sabe que você foi indicado. indicado, situação, você pode dizer que você está no caminho super certo, É uma porque aí validação, né. total de quem a gente precisa ouvir, o cliente. Bom, e então você está me dizendo, Thiago, muitas pessoas acreditam que vender é um dom, que as pessoas nascem sabendo. Você concorda com isso ou vender é uma habilidade que a gente pode aprender? Olha, tem pessoas que nascem, né, com uma comunicação com algo assim que já vem dela, Já faz parte. facilita. Facilita total quando a pessoa já tende a ter uma comunicação
boa tende é fácil para ela conversar com as pessoas. E o Uhum, vendedor precisa disso. Então existe uma metodologia chamada spin selling para quem está começando. Pesquisem sobre isso, é muito interessante. É quando eu faço certos tipos de perguntas. uhum, Então eu tenho lá as perguntas de situação do cliente. Eu entendo em que momento ele está. Opa, quando eu sei em que momento ele está, a minha solução já começa a ser criada na cabeça. Então, na uhum, minha mente, eu já começo a pensar: opa, eu preciso trazer isso aqui vai desenhar. Só que aí, quando você faz a pergunta de problema, talvez essa solução mude. Então, uhum, você já começa a ter perguntas de situação, perguntas de problema, e depois você faz as perguntas de implicação. O que é essas perguntas de implicação? É criar o senso de urgência na pessoa. uhum, Olha, Elisa, se você não trocar esse produto, se você não me contratar nesse período, pode ser que depois fique uhum, pior. Eu uhum, crio senso de urgência em você, eu posso até colocar um tempo, ó, eu suponho como profissional que em 2 meses você pode estar aí numa situação mais crítica. tua pele vai estar pior. Vamos fazer uma Exato. limpeza de pele agora. Vamos, porque aí você depois tem se você agora você vamos pegar o exemplo da limpeza de pele, é só uma limpeza de pele. Daqui a Uhum, um tempo vai ser limpeza de pele mais isso aqui. uhum, Então você tende a criar o senso de urgência no cliente e, por último, você demonstra a solução para ele. Então, uhum, ao demonstrar a solução, você já criou valor na mente do cliente. Então, uhum, quando eu já criei esse valor na mente do cliente, despertei o senso de urgência, ele já entende que aquilo não dá para deixar para amanhã e que aquilo é muito bom. E uhum, quando eu falo do meu produto, ok. E preço, aí sim eu vou falar de preço com ele. Por último, depois de uhum, toda essa trajetória do Spin Selling, que são as perguntas de situação, as perguntas de problema, as perguntas de implicação e as perguntas da solução, feito esse storytelling, no uhum, final você vai falar de preço. Aí o cliente não vai questionar, vai dizer, nossa, que caro, ou ele não vai ter o famoso será que eu faço isso? Será aham. que eu contrato? Será que isso é para mim agora? Ele já vai entender que aquilo é para ele. Bom, mas então já que você está falando do spin selling, o que que são essas perguntas então? De situação, para É, entender em que momento o cliente está, aham. depois as perguntas de problema para entender qual que é o problema, qual que é a dor Qual do que é a dor cliente. dele, Dor tá. ou Aham. necessidade, né, o que faz geralmente as pessoas comprarem, Procurarem né, alguém, alguma aham. coisa, a dor ou a necessidade. Aí eu faço as perguntas, de implicação, para que ele possa entender que aquilo é para ele, que o Uhum, produto é adequado para ele, e depois, por último, eu faço as perguntas da solução. Que é uhum, demonstrar aquilo para o cliente. Eu uhum, tenho a solução ideal para você. E uhum, depois, quando você falar de preço, depois de tudo isso, o cliente já vai ter entendido uhum. tudo que a necessidade dele, que a dor dele vai ser solucionada com o seu produto, com o seu serviço. E daí essa seria a diferença entre falar de, ah, preço versus gerar valor? Exatamente. Eu acho que quando você usa métodos como spin selling, existem tantos outros que também são fáceis de aplicar, você tende a criar um caminho, Uhum, tende a criar um processo para que você consiga entender como é que eu atendo um cliente desta forma, uhum, neste aqui ou nessa situação. É muito interessante quando você já tem um histórico. uhum, Geralmente, quando você já atendeu alguns clientes, pare para pensar e analisar como foi o atendimento e as vendas para esses clientes. uhum, Então eu entendi que para Elisa eu vendi dessa forma e foi fácil chegar na conclusão da venda. Mas com o João já foi um pouco mais difícil. A Maria nem comprou. Quando você analisa os 3 cenários, você consegue entender como é que eu vou converter o João, o que, que faltou aqui no meio do caminho, e às uhum, vezes geralmente está em mim como vendedor, a questão que faltou. Por que, que a Maria não comprou? uhum, Analisando, da próxima vez que você atender um João ou Maria, você uhum. tende a converter essa pessoa em cliente. Entendi. E como que uma empreendedora que vende empada, que faz limpeza de pele, ela pode gerar valor no dia a dia? A gente vai voltar na mesma tecla. Primeiro, conhece o cliente. Quando você conhece o cliente, vai fazer uma pergunta para este público. O Uhum, que é valor para ele? uhum, Valor para ele pode ser frete grátis. uhum, Valor para ele pode ser um cupom de desconto para a próxima compra. uhum. Valor para ele pode ser o atendimento, pode ser algo tangível, como os exemplos que eu dei, mas pode ser algo A intangível, como experiência. a experiência, a expertise, o atendimento, tudo isso que o cliente você não consegue entregar fisicamente para ele, tende a Uhum, ser intangível.
E para ele isso é muito importante. Às vezes não é o preço. Eu vou numa padaria ou compro numa loja específica, não pelo preço, eu pago a mais. Mas é que o atendimento naquele lugar Muito bom. me faz, eu me sinto acolhido. Uhum, E isso pode ser critério de tomar a decisão de compra desse cliente. E aí entendi. já é valor para ele. E Uhum, se ele enxerga isso como valor, e aí quando eu conheço meu cliente, entendo essa pergunta, o que é valor para ele, eu começo a praticar ou começo a trazer isso para dentro do meu negócio, para uhum, que esse cliente entenda, vou comprar com fulano ou ciclano porque com ele eu enxergo o valor. entendi. Então isso tem a ver também com 2 coisas, tem a ver com o posicionamento da marca, né, e com o posicionamento da marca também tem a ver com o tipo de cliente que a marca escolhe atender, né? Exato. O posicionamento você escolhe geralmente antes de você ir para o mercado. Ah, Sim, para quem que eu quero trabalhar, né? é. É muito importante se fazer essa pergunta para que você não invista um marketing, a gente sabe que marketing é investimento, né? Numa comunicação, e todo numa identidade visual da sua Uhum, empresa para atender um público em que você se sente insatisfeito em atendê-lo. Então, essa é uhum, uma grande pergunta no início que deve ser respondida. Que uhum, cliente eu quero atender? Eu quero atender homens, mulheres? Qual que é a faixa etária? Qual que é o poder aquisitivo que eu quero atender? Para uhum, quem eu quero trabalhar? Porque senão você fica insatisfeito e não tem processo que salve. Não uhum, há metodologia, método que salve. Porque uhum. aí isso é uma questão interior. A gente estava falando do perfil, Sim. né, do Aham. empresário. Aí entra essa questão. Para quem eu quero trabalhar, se eu consigo responder essa pergunta e me sinto satisfeito, todos os processos vão ficar mais fáceis, tudo que eu aplicar para atingir esse público vai ficar mais perto de mim, mais Sim. próximo, e eu Uhum. geralmente vou concluir essa venda, vou conseguir vender, atingir esse público que eu tanto almejo. Tá. Mas a gente sabe que no dia a dia dessas pequenas empreendedoras, às vezes muitas vendas são travadas no momento em que o cliente, né, ou o futuro cliente, chega ali no WhatsApp e pergunta o valor, né, quanto é que custa. Ou quando ele chega no WhatsApp para fazer algumas perguntas. Eh, como que essa pequena empreendedora pode aproveitar esse cliente que chega até ela, né, perguntando alguma coisa, para gerar valor nesse momento? Olha, às vezes você vai ter que fazer uma escolha. Esse cliente, essa pessoa, é meu cliente? Uhum, Porque se a pessoa questiona, 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 questiona e questiona, essa pessoa não é seu cliente. Aí você uhum, está perdendo tempo com um lead, né, desqualificado, que a gente chama. uhum. A O que que pessoa é um lá não. lead desqualificado, Aquela pessoa Thiago? que não tem as qualidades ou os atributos para ser o meu cliente. Não é Uhum, qualquer pessoa na rua que vai ser meu cliente. Se eu tenho uhum, uma make específica, por exemplo, eu vendo makes de uma marca X. uhum, E eu só trabalho com essa marca, vamos supor. uhum, Essa marca não é para todo mundo. Ela é uhum, para um público. Às uhum. vezes é para mulheres de uma faixa etária que tenham pelo menos essa faixa Um de poder poder aquisitivo. aquisitivo. Uhum, E quando vem alguém que não tem essas características, aí tende a questionar. E uhum, aí você tem que se questionar. Essa pessoa não é o meu cliente. uhum. E aí eu estou perdendo tempo, em vez de estar atingindo o público certo, a pessoa que não vai questionar o preço desse produto, porque sabe que essa marca tende a Vale. entregar qualidade, Uhum, tende a entregar durabilidade. Quais uhum. são as Os qualidades que essa marca atributos. entrega? É. E aí, por estar trabalhando com ela, o cliente já vai entender: esse é meu cliente, esse Uhum, aqui você pode impactar. Agora, querer converter uma pessoa que só está questionando, geralmente tende a só dar dor de cabeça. E essa uhum, pessoa não vai gerar nada além de outros questionamentos posteriores, o que uhum, tende muito a acontecer. Porque no processo de vendas, se a pessoa questiona já do início, se ela, mesmo que ela você consiga, convencê-la a comprar, posteriormente essa pessoa não vai te trazer novos clientes, ou às vezes pode reclamar. Então a dor de cabeça começa ali na frente e pode se postergar. uhum, Então, trabalhe, tente qualificar as uhum, pessoas, os leads, para uhum, então tentar convertê-lo. uhum.
Senão você vai estar trabalhando com leads desqualificados e que aí não vão enxergar valor. Não tem nada que você fale, nada que você demonstre que essa pessoa vai enxergar valor naquele seu produto ou E serviço. se começa a dar dor de cabeça ali, né, é muito Logo depois você vai ter provável. outras. Provavelmente você vai Aham, ter outras dores de cabeça que você vai ter que contornar, contornar, contornar. aham, E aí essa pessoa não faz parte da sua carteira sim, de clientes. É bom sempre atingir aquele público que a gente deseja. Por sim. isso, qual que é o meu público? É esse? Eu posso atender outro círculo? Claro que você pode atender outros círculos, mas Uhum, tudo que você faz geralmente é para esse público-alvo. uhum, Esses outros círculos talvez não tenham a mesma visão de aham, enxergar o mesmo valor que o seu público-alvo vai enxergar no seu produto ou uhum. serviço. Bom, tem muita gente aqui que eu sei que tem vergonha de cobrar pelo próprio trabalho, assim, Aham. aprende a fazer alguma coisa e fica ali meio que, né, sem saber e tal. Como tem alguma dica para essa pessoa, aprender a valorizar o que sabe fazer? Depende do momento, né? Se ela está tentando chegar num preço ideal, vamos supor, ela tem que ser competitiva, né? Esse Uhum, preço. Se eu, por exemplo, tendo a ter um preço mais elevado que a minha concorrência, o que é uhum, muito importante, vou abrir aqui uma aspas, conheça o mercado de atuação, não só seu uhum, produto ou serviço, sim. entenda sobre cliente, concorrência, localização e muitas outras questões que envolvem mercado, e isso vai te ajudar no preço. Uhum, Então, quando eu tendo a chegar num preço ideal, meu preço às vezes é um pouco mais elevado, o que que eu faço? O que que uma confeitaria faz? Você chega numa confeitaria, uma fatia de bolo de leite ninho com Nutella, tá R$ 18 a fatia. Aí uhum, você às vezes se questiona, nossa, mas R$ 18 uma fatia de bolo, né? uhum, Aí você compra assim mesmo, mas quando você chega no caixa para pagar, o que que tem lá? Tem uma enorme lata de leite ninho, uma enorme lata de leite moça, uma enorme lata de Nutella. uhum, O que que a confeitaria está querendo dizer para você? Que ela trabalha com esses produtos líderes de mercado, os melhores do mercado. uhum, Isso praticamente me justifica o preço. Que uhum. quantas vezes a gente comprou alguma coisa que se É, a propaganda era leite ninho com Nutella e quando você põe é, na boca não era leite ninho com é, Nutella. aham, E aí eu tendo a justificar o meu preço ao uhum, cliente. uhum. E aí ele vai entender, poxa, esse preço está coerente, porque na frente é A dez gente reais, sabe, mas não é leite ninho e muito menos Nutella, é qualquer outro creme de sim, avelã, qualquer outro leite em pó. E aqui eu sim, estou pagando por todo o restante, porque quando a gente fala de preço, a gente também está falando de pagar por ambiente, por atendimento, por uhum, disponibilidade do horário. Se uma confeitaria abre das 10 às 10 da noite, isso é conveniência. uhum, E o cliente tende a pagar por isso, porque não é um horário comercial. uhum, Então, vários fatores, tangíveis e intangíveis, entram no preço. uhum, O certo é usar alguma fórmula para que você chegue num preço ideal, competitivo. Se você tiver o que a mais, justificar ao cliente esse que a mais para ele uhum, entender por que, que o seu é 18 e da concorrência é 10. uhum. E quando o cliente experimentar, e aí você pode usar da degustação, da experiência antes do cliente, o que que a Natura e o Boticário fazem muito com a gente, né? Eles dão uma amostra pra gente. Ah, sim, E o que que isso tende a acontecer? Eles nem pedem a venda pra gente, né? Porque você você vai usa, lá, você você fica. gosta. É o que você faz. Você pode dar uma degustação quando o cliente experimentar. Puxa, mas nossa, isso aqui é Uhum, muito melhor que ali na uhum, frente que custa R$ 10. uhum. Isso tudo justifica o preço que você está praticando. Isso tende a evitar aquela colocação do tipo: "Nossa, mas em tal lugar tá mais barato", né. Exatamente. É o que a gente tende a evitar quando você justifica ao cliente. Seja de Antes, forma né. visual, como ali no exemplo que eu dei da confeitaria, seja numa forma no próprio digital, no WhatsApp. Quais são os atributos do que você faz? Geralmente é muito importante dizer as características, né? Quando Uhum, o cliente compra hoje alguma coisa, e nós, como cliente, geralmente fazemos uma pesquisa. Não sim, compramos na primeira empresa que aparece. é. Pesquisamos a empresa A, a empresa B, a empresa C, para então decidir. Pelo menos Só umas que, 3, né. exato, e aí o que que vai fazer eu comprar da empresa A, não da B ou da C? A minha percepção de valor sobre aquela empresa A. É. A não ser que tudo que para mim vale é preço. Uhum. Aí não Aí não tende. tem Aí coisa. se você tem um produto de extrema qualidade, com ingredientes líderes de mercado,
essa pessoa que questiona preço, que para ela é só questão de preço, É. então que compre o mais Aí a barato tua possível. resposta não pode ser outra que não, bom, se para você o fator decisivo é preço, então, Eu não posso fazer nada, é, você não é meu cliente. vá com Deus, né, E é uma tipo, escolha. exato. E deve ser feita essa escolha, não ter medo de fazer essa É, escolha, porque tempo no empreendedorismo é dinheiro. E é. aí você perder tempo com uma pessoa que não é aquela Uhum, pessoa qualificada para ser o seu cliente, não tenha medo de escolher uhum, exatamente. Por isso a gente tem segmentação de cliente, uhum. para clarear esse processo. Não, você tá certo. E na prática, assim, então o que que faz quais são as pequenas atitudes no dia a dia? Bom, conquistar um cliente é difícil, perder esse cliente é fácil, né. O que que faz no dia a dia? Quais são as pequenas atitudes que fazem esse cliente comprar, voltar e indicar alguém? Percepção de valor. Vamos, quando você trabalha em sempre fomentar a percepção de valor do seu produto ou serviço, mesmo que venha uma concorrência, essa pessoa tende a escolher você. O Uhum, CEO do Walmart uma vez disse que fidelidade é a ausência de algo melhor. uhum, Ah, a gente pode, é uma frase polêmica. uhum, Você pode concordar, discordar ou ficar no talvez. uhum, Ah, eu acho que sim. Mas assim, vamos supor que todo mundo tem um aparelho celular. Se, por exemplo, Elon Musk uma vez disse que vai lançar um aparelho celular que carrega com a luz da sala, com a luz solar. Será que se trocaria hoje seu aparelho por um outro que tende a ter essa característica, né? uhum, Porque é uma característica tentadora, aham. né? Faz você questionar o produto que Sim, você tem hoje. sim. Então, a fidelidade ser a ausência de algo melhor, mesmo que surja algo melhor, se você trabalha a percepção de valor, o cliente tende a escolher você. É claro que a escolha está na mão do cliente, Uhum, né? Mas você pode trabalhar a percepção que ele tem sobre você, para que quando ele venha alguém, um concorrente novo, ou alguém que está fazendo algo muito inovador e está chamando a atenção, esse cliente se questione e pense duas vezes antes de te trocar. uhum, Senão, realmente essa frase do CEO do Walmart vai fazer sentido. uhum, A ausência de algo melhor, a fidelidade é quebrada. Para que a uhum. fidelização não seja quebrada, trabalhe na percepção de valor do seu público-alvo. Então a gente está falando o tempo todo aqui em experiência do cliente, né? Sempre, sempre. A experiência do cliente é muito importante para que a fidelização aconteça. Hoje, quem investe em experiência já está um degrau acima dos seus concorrentes. Uhum, Porque aquele que investe em experiência não pode ter medo de investir na própria experiência do cliente, uhum, porque o preço acompanha. uhum, Vamos pegar aqui o exemplo. Se eu tenho grão de café, o meu preço é um, minha diferenciação uhum. É um. é uma. Agora, por que que quem vende grão de café, quem vende o pó do café no supermercado? Quem tem um café preto vendido no centro, numa lanchonete de centro de cidade? E a Starbucks, que entrega experiência, por que que eles trabalham com a mesma linha de produto? Tudo é café, porém os Uhum, preços são muito diferentes. Um uhum, preço de um produto na Starbucks custa 18, às vezes R$ 30 um café. E uhum, por que aquele cafezinho preto no centro da cidade custa 5 no máximo? uhum, Totalmente experiência do cliente. E quando a gente fala de experiência, desde eu te achar no Google, já está uhum. falando da experiência. Se Marketing, né? você não está no Google, por Uhum. exemplo, eu não te acho, e é onde hoje todo mundo procura algo, já está Marketing, né, também. comprometendo. Marketing Marketing. pesadíssimo também, E né? depois que eu te encontro, a minha experiência lá dentro do ambiente que vai fazer toda a diferença. É Atendimento, coerente, ambiente, né? total. Então a experiência é um combo, né? Uhum. Então, eu acho que o que está trazendo aqui de novo para gente, para nossa realidade, eu acho que o que está muito ao alcance das pequenas empreendedoras é o atendimento, né? Total. É, o que a gente tem aqui à mão é o WhatsApp, né? É o que a maioria dos empreendedores aqui que acabaram de se formar tem na mão é Instagram e WhatsApp. Todo mundo está divulgando os negócios, os pequenos negócios pelo Instagram e WhatsApp. Mas as pessoas acabam se frustrando, né, um pouco, porque é uma ferramenta, são ferramentas acessíveis, estão aqui literalmente na palma da mão, né, eh, mas eu vejo muita gente frustrada ainda com o número de vendas que essas mídias acabam gerando. O que que você acha que falta, né, para essas pessoas venderem mais nessas plataformas?
Hoje, tanto o WhatsApp quanto o Instagram, se eu quero utilizar essas 2 ferramentas digitais, que são as mais evidentes em 2026, né, a gente, fala 2026, porque em 2027 pode ser que seja tudo diferente, né, o marketing ele é um movimento constante. É entender que elas trabalham com algoritmos, né. Uhum, Então é muito importante que eu faça um curso para que eu possa entender como que eu utilizo essa ferramenta para as vendas. Não é só abrir um WhatsApp ou abrir um perfil no Instagram e que vai chover vendas. Não é assim uhum, que as coisas acontecem. Que bom se fosse assim, né, estava todo uhum. mundo de vento em polpa. Sim. Porém, eu entender que elas trabalham com algoritmo. O algoritmo é aquilo que lê aquilo que você trabalha, a sua constância, o que você posta. Se você usa as ferramentas que estão disponíveis dentro dessas 2 plataformas digitais e Uhum, que fazem você cada vez ganhar mais evidência. uhum, Então, para que eu aumente o meu número de vendas, o primeiro passo é entender como essas ferramentas funcionam. Não uhum, é só abrir um perfil nelas, é uhum. entender como elas funcionam para que eu possa ter maior evidência, saiba me comunicar e atingir meu público para que as vendas aconteçam de forma mais natural dentro dessas plataformas. No caso do WhatsApp, acho que um curso de atendimento ao cliente também ajuda, né? Eu acho que também, não só atendimento ao cliente, mas da própria ferramenta em si. Sim, WhatsApp Business e tal. Quando eu comentei ali dos cursos, é fazer diretamente do Instagram e do WhatsApp. Uhum, Quais são as ferramentas que eu utilizo? É claro que uma pessoa curiosa vai fuçar o aplicativo, vai acabar conhecendo. Mas é interessante que você converse ou numa consultoria ou em um curso online que o próprio uhum, Sebrae oferece, para que você consiga entender o melhor, extrair o melhor uhum, daquela ferramenta. Porque se eu uhum, não sei usar uma ferramenta, eu tendo a ficar lá sempre na uhum, superfície, nunca me aprofundo. E isso uhum. vale tanto para o Instagram quanto para o WhatsApp. Vamos para finalizar um quadro de mito ou verdade aqui? Vamos lá. Quem vende barato vende mais? Mito ou verdade? Não, mito. O cliente tem sempre razão, Thiago? Mito. É melhor esperar tudo ficar perfeito para começar? Mito. Ter muitos seguidores significa vender mais? Mito. Indicação ainda é a melhor propaganda? Verdade. Agora, um conselho final para quem está começando nesse mundo do empreendedorismo, para os pequenos que querem se aventurar no mundo das vendas e ter sucesso. Então invista em processo. Vender não é só ir para trás do balcão e achar que o cliente vai cair do céu e vai acontecer as vendas de forma milagrosa. Uhum, Pensar que existe um processo para cada cliente que eu vou atender é muito importante. Então, pensando aqui no funil de vendas, entenda onde seu cliente está. Ele é um visitante, está lá no topo do funil, ele já está no meio do funil, ele já está sendo convertido, ele já teve interesse de compra, ou esse cliente, essa pessoa já se tornou um cliente e está na uhum, minha base e eu realmente posso chamá-lo de cliente. E uhum, você pode aplicar o 5W2H a cada etapa do funil de vendas. Então você consegue entender o que você vai perguntar, qual que é a linguagem, o que que vai oferecer, quando você tem uhum, esse processo desenhado, uhum, geralmente facilita total na hora do tete a tete com o cliente. E claro, né, é muito importante que você conheça o seu cliente. Quem uhum. que você está atendendo, quem é o seu público-alvo, isso ajuda muito, facilita demais. Legal. Então, estudar também essa área é importante, né, para ter sucesso, Sempre, porque. sempre. O cliente é o centro, do nosso negócio. Se eu não Uhum, conhecer para quem eu estou trabalhando, uhum. geralmente eu vou sempre trazer, coisas aleatórias e que não fazem sentido para esse E público-alvo. daí ficar batendo cabeça à toa, né? Sempre, sempre vai ficar assim. E o Sebrae oferece cursos nessa área, né? Você, inclusive, tem uma palestra, né, sobre vendas. Sim, eu convido então todos que estão aqui assistindo ao podcast. Nós temos uma palestra de vendas no Sebrae que eu mesmo aplico. É uma palestra um pouco mais prática, nós temos uma dinâmica. Lá a gente consegue tirar muitas dúvidas. É uma palestra bem participativa, todo mundo sempre pode levantar a mão e perguntar. No final, a gente aplica uma dinâmica que faz com que você entenda melhor Uhum. e que se você sair de lá com essa dinâmica, com esse desafio cumprido, você sai de lá podendo vender para qualquer pessoa. Legal, a gente coloca o link ali dos acessos todos na descrição do vídeo, quando ele for Perfeito. ao ar. Obrigada, Thiago, pela Muito tua obrigado. presença, foi muito legal. E até a próxima. Até. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Até a próxima. Até.
Esse podcast foi idealizado por Amanda Santana e faz parte do projeto Despertar para a Autonomia 2, realizado pela Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino, em parceria com a Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental. Eu sou Elisa Carvalho, produtora, roteirista e host desse episódio. O audiovisual fica por conta do Gadiel Oliveira.